Tudo bem, pessoal? Voltamos agora para concluir as questões sobre contabilidade pública e direito financeiro do cargo de analista ministerial especialidade contabilidade. Nessa parte a gente vai comentar as 10 questões de direito financeiro. Vamos lá. Questão 51. Fala assim: o princípio do equilíbrio deve ser respeitado tanto no seu aspecto formal quanto material. Até aí tudo bem. Tem os dois aspectos. Existem os dois aspectos. Os dois aspectos eu já cito no meu livro. Pelo aspecto formal as receitas não podem superar despesas, e pelo aspecto material deve ser obedecida a regra de ouro. No entanto, em nenhum dos dois gera crime de responsabilidade, então errado, beleza? 2. No orçamento programa, a lei não deve conter apenas as estimativas, mas também a previsão de objetivos, verdadeiro. O princípio da unidade estabelece que deve haver uma única lei orçamentária, verdadeiro. Então eu fico com o gabarito, confirmo o gabarito, letra D de dado. Questão 52. A classificação das transferências correntes ou de capital independe da destinação de recursos. Falso. Depende da destinação de recursos. 2. Os empenhos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados deverão ser inscritos como resta a pagar apenas no último ano de vigência do crédito. Isso aqui foi certo. Essa questão acho que ela não vai ser anulada, tá? Mas essa regra aqui que está na assertiva 2, ela não ocorre na prática hoje. Mas, como no enunciado fala a Lei 4.320, eu oriento meus alunos, marque certo. Quem marcou certo aqui ganhou, porque a única opção correta era a assertiva 2. Agora vamos para 3. Subvenções sociais destinam-se ao pagamento de bonificações. Seriam subvenções econômicas. Então, a 3 está errada. De todo modo, não tinha uma opção aqui dizendo que estava tudo errado. Se tivesse essa opção, até poderia. Então, a menos errada era a assertiva 2. Lembrando que não é que está menos errado, é porque, na verdade, ela copia o que está no artigo da Lei 4.320, porém, esse artigo está em desuso. Tá bom? Basicamente é isso. Em relação ao conceito de classificação das receitas, marque a opção correta. Embora seja item da receita orçamentária, o superávit corrente não pode ser considerado receita de capital. Mudou tudo. Não é item da receita orçamentária e é considerado receita de capital. Errado. 2. Receitas efetivas resultam em aumento na situação patrimonial líquida. Certo. Receitas tributárias de contribuições e alienação de bens são consideradas receitas correntes. Falso, porque alienação de bem é receita de capital. São receitas de capital as receitas de operação de crédito, serviço e amortização de empréstimo. Receita de serviço é receita corrente. Errado. Consideram receitas públicas as entradas compensatórias de recurso financeiro como de caráter compensatório. Falso, até porque a B estava certa. Então você já viu que nessa prova aqui, com essa questão, a banca já assumiu a posição que receita pública é sinônimo de receita orçamentária. Certo? Ou seja, receita pública é sinônimo de receita orçamentária. Logo, receita extra-orçamentária não é receita pública, tá bom? Agora vamos lá, uma questão bem interessante. Fala que tem uma pessoa que faz jus a um precatório, ele vai receber 50 mil, Ricardo, e ele é um débito de natureza alimentícia, com limite de pagamento, e aí ele estabelece que o Estado tem uma lei que estabelece o valor mínimo, né? O valor de 6 mil como limite de pagamento de pequeno valor, ou seja, o Estado diz, olha, a gente considera que o limite de pagamento de pequeno valor é 6 mil. Qual a regra dos precatórios na Constituição? Você pode pagar até 3 vezes como prioridade. Então você vai pegar 6 mil, vai multiplicar por 3, vai chegar em 18 mil. 18 mil ele pode receber imediatamente. Mas o restante segue a fila de prioridade, que é o que está aqui. Ó. Ricardo poderá fracionar o montante para pagamento com preferência sobre todos os demais débitos, até 18 mil, devendo o restante ser pago segundo a ordem cronológica. Certo? Lembrando que ele fala que é de natureza alimentícia, a alimentícia tem preferência sobre os outros também, certo? Aqui fala 12 mil, certo? Outra coisa importante que foi na letra D, que foi errado. O prazo para você incluir um precatório na LOA do ano seguinte é 1º de julho. Ele fala que é outra data, que é 31 de agosto, que não tem nada a ver. Então o prazo para eu incluir na LOA, para eu pagar até o final do ano que vem, é 1º de julho. Então, se eu estou em 2020, eu recebo no dia 1º de julho de 2020, eu tenho que incluir na LOA de 2021 e pagar isso até 31 de dezembro de 2021, beleza? Questão 55. Te dá 3 opções para depois você dizer o que é que está certo ou errado. Vamos lá. Nem todo ingresso público é receita pública, mas toda receita pública
é o ingresso público, certo? Porque ingresso público é receita orçamentária e extra-orçamentária. E receita pública é só receita orçamentária. 2. As receitas tributárias são consideradas originárias. Falso. São receitas derivadas. As amortizações de empréstimos são receitas correntes. Falso. São receitas de capital. Então a única opção correta era a assertiva 1, gabarito A, concordo com a banca. Nos termos da LRF, a evolução do PL consta onde? No anexo de metas fiscais da LDO. Concordo com o gabarito letra A. 57. O Ministério Público verificou que a Fazenda de um Estado, no momento de expedição dos precatórios, não abatido o valor líquido dos precatórios, os valores referentes às parcelas vincendas de parcelamento. O Estado justificou que não fazia o abatimento em razão de inexistir regulamentação para essa compensação. Essa situação é irregular, já que deve haver compensação nos casos em que a execução não tiver suspensa. Tá bom? Concordo com a banca. 58. Determinado Estado deixou de efetuar o pagamento de precatório por mais de 2 anos, sem motivo de força maior. Gabarito D. Integra a dívida pública e pode ser a intervenção. Por quê? Porque o precatório, ele faz parte da dívida pública. O precatório não pago, ele entra na dívida pública. Se você para de pagar a dívida pública por 2 anos consecutivos, você está sujeito à intervenção federal. Só mais 2 questões para a gente fechar. Questão 59. Ao apreciar a classificação na transferência de recursos de Estado a município, o analista do Tribunal de Contas verificou que foi classificado como transferência voluntária a transferência do SUS. Falso. Não são transferências voluntárias. Transferência fundo a fundo, que é, por exemplo, do SUS, certo? As transferências constitucionais, as transferências legais, essas estão fora. E as transferências de renda direta ao cidadão também não são transferências voluntárias. Logo, eu concordo com o gabarito C de casa. E para fechar, receita oriunda de dividendos de empresa pública estadual. São receitas patrimoniais. Na parte de direito financeiro, eu não vi nenhum recurso. Tá bom, pessoal? Esse era o meu recado. Fiquem com Deus. Eu tenho apenas uma coisa para dizer. De todas essas questões que a gente viu aqui, tirando as que eu identifiquei recurso, que foi aquela de cálculo de contabilidade pública, mas todas as outras, eu não vi nenhuma surpresa. Surpresa assim, nossa, pegou muito pesado, foi mais longe. Não, tudo isso aí está nos meus livros. Pensando em aulas, tirando a parte de precatório, que é uma parte que normalmente não consta dos meus cursos em vídeo, apenas nos cursos regulares no 3D Concursos, também no livro de AFO, nenhuma surpresa, certo? Vou até incluir essa questão da dívida pública e da intervenção. Achei interessante essa abordagem. Né? Essa abordagem eu reconheço. Ela não consta no livro de AFO dessa forma, mas agora vai constar em futuras edições. Tá bom, pessoal? Esse era o meu recado. Fiquem com Deus e até a próxima.